O próximo grupo de proteínas que eu quero falar para vocês são os PPARs, tá? São os receptores ativados por proliferador de peroxissomos, tá? Então, são 3 proteínas dessa família que fazem parte do grupo dos receptores nucleares que eu vou falar aqui para vocês, tá? O que é um receptor nuclear? Receptor nuclear é um fator de transcrição, faz parte de uma família grande de receptores de genes, tá? Isso aqui é uma árvore com todos os receptores nucleares humanos, tá? Então, é uma árvore evolutiva, tá? Não sei se vocês entendem como isso funciona, mas, bem, você tem que imaginar que você tem um receptor nuclear original, lá um gene único que existia num bicho primordial qualquer, sei lá que bicho que era, e conforme esse gene vai sofrendo duplicações, ele vai sofrendo mutações e vai se especializando até a gente chegar hoje aqui. No nosso genoma, a gente tem essa gama de receptores nucleares. E quanto mais próximo na árvore esses genes estão, mais parecidos eles são geneticamente, também provavelmente em função também, tá? Então você tem esse grupinho azul aqui, está mais próximo, está envolvido com esteroidogênese. Esse verde aqui está envolvido com reprodução e desenvolvimento, tá? Então tem receptor estrogênio, por aí vai. Esse vermelho aqui estão envolvidos com o ritmo circadiano, sistema nervoso central e funções metabólicas basais. Esse grupo aqui está envolvido com o metabolismo de lipídio e o meu estado de energia, e neles inclui PPAR, alfa, delta e gama, que eu vou falar para vocês hoje. E esse aqui, roxo, são genes envolvidos com o metabolismo de sais biliares e xenobióticos, tá? O que é interessante é que, se vocês olharem aqui, PPR alfa e PPR delta, eles são mais próximos evolutivamente entre si do que PPR gama. Isso faz sentido porque eu vou mostrar para vocês que a função de PPR alfa e delta são mais parecidas do que com a função de PPR gama. Tá? Adiantando, então, PPR alfa e delta estão mais envolvidos com catabolismo de lipídios, enquanto PPR gama está mais envolvido com síntese, tá? Anabolismo de lipídios. Qual é o mecanismo de ação dos receptores nucleares, e no caso do PPR também, tá? Eles não têm uma via de sinalização para regulação, como mostrei para vocês, de SRBP e CHRBP, tá? Eles também podem ser fosforilados e modificados, mas você não tem um sinal externo, insulina ligando, algum outro fator que causa uma mudança de uma via de sinalização, fosforilação, por aí vai, que seja essencial para a atividade do gene, tá? Eles são chamados receptores nucleares porque eles ficam dentro da célula, né, no citoplasma do núcleo, mas eles funcionam no núcleo, por isso receptor nuclear, mas eles não necessariamente vão se ligar nos seus ligantes dentro do núcleo já, mas esses ligantes atravessam a membrana, então você não tem um receptor de membrana como receptor de insulina, eles atravessam a membrana, se ligam já dentro da célula nos seus receptores nucleares. E isso vai fazer com que os receptores tenham uma mudança de conformação, se liguem nos promotores e regulem a expressão gênica para cima ou para baixo, tá? E eles sempre funcionam com um dímero, tá? Com outro receptor nuclear. Então, PPAR, no caso, funciona como um heterodímero com um outro receptor nuclear chamado RXR. Então, tanto alfa, delta e gama vão se ligar em RXR, formar um heterodímero e mudar a expressão gênica. Tá? E onde esses genes são expressos? Tá? Então, PPR-alfa, ele é majoritariamente expresso em tecido adiposo marrom, fígado e músculo. Tá? PPR-delta, ele é mais expresso em músculo e intestino. E PPR-gama, ele é mais expresso em tecido adiposo branco e marrom. Tá? Então, aqui eu tenho um heatmap, esse tipo de gráfico aqui. Aqui eu tenho os tecidos aqui em cima. Tá? E aqui todos aqueles receptores nucleares que eu mostrei naquela primeira árvore para vocês. E esse heatmap indica quanto mais escuro um tom de vermelho, maior o nível de expressão daquele gene, tá? Naquele tecido especificamente. Então, se você olhar PPR alfa, você tem uma expressão alta no fígado, como eu falei, você tem uma expressão alta em tecido adiposo marrom, e você tem uma expressão alta em músculo, tá? Coração, tá? Músculo também, tá aqui em algum lugar. Então, você tem uma expressão alta nesses tecidos. PPR delta, você tem uma expressão alta no intestino, aqui, porções do intestino, e você tem uma expressão alta também em músculo. Está por aqui. Tá? Você tem uma expressão alta também. E PPR gama, você tem uma expressão mais alta em tecido adiposo. Você tem uma expressão alta em tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco. Tá? Isso está relacionado, como a gente vai ver, com a função desses genes no metabolismo de lipídio. Então, o que é um ligante de PPR-alfa? Tá? O ligante de PPR são ácidos graxos insaturados. Tá?
Então aqui eu tenho de novo um ensaio de Gene Reporter, tá? Que eu expliquei para vocês no início dessa aula. Esse WY aqui é um ligante artificial, tá? Que tem uma capacidade de se ligar e ativar PPR-alfa muito grande. Se você dá ácido graxo saturado, você quase não vê um aumento de atividade de PPR-alfa. Se você dá álcool graxo saturado, você também não vê um aumento. Mas se você dá ácido graxo insaturado, você vê uma atividade bem razoável de PPR-alfa. Tá? Então, um gigante ativador de PPR-alfa são ácidos graxos insaturados. Então, como é que funciona? Esse ácido graxo insaturado entra na célula através de um transportador, CD36, lembra? Eu falei lá no começo, da absorção de ácidos graxos. Os ácidos graxos não entram por difusão passiva, né? Então eles são transportados para dentro da célula. Então o CD36 é um transportador de ácido graxo, vocês já viram isso. E esse ácido graxo, então, insaturado, vai se ligar em PPAR. Isso vai fazer com que você tenha uma ligação entre PPAR, alfa e RXR. Ele vai lá se ligar no promotor do seu gene em elementos de resposta a proliferador de peroxissomos. Vão recrutar uma gama de outros cofatores de ativação, e aí você vai ter uma mudança na expressão de genes alfa, tá? Eu vou falar mais pra frente para vocês quais serão. Então, a primeira coisa uma coisa que PPR-alfa faz com bastante propriedade é a ativação da beta-oxidação. Né? Vai aumentar a capacidade oxidativa das células. Então, se você pega um camundongo e trata com um agonista de PPAR-alfa, tá? Que são as barrinhas, essas duas barrinhas aqui do lado, tá? Você vê que, independente do ácido graxo que está sendo oxidado, tá? No A, B e C são ácidos graxos diferentes, sempre que você trata, comparando as barras pretas, sempre que você trata com um agonista de PPR-alfa, você tem uma capacidade de beta-oxidação muito maior, tá? Mas esse efeito é perdido quando você tem um camundongo nocaute para PPR-alfa. Então, se você tem um camundongo nocaute, você perde essa capacidade do agonista PPR-alfa de aumentar a beta-oxidação. Isso indica que é de fato PPR-alfa que tem, que é a proteína envolvida com esse aumento de beta-oxidação. Para aumentar a beta-oxidação, então, ele aumenta diferentes genes, tá? Então, aqui estou dando na barrinha branca, estou dando um fibrato, camundongo, tá? Que é um agonista de PPR-alfa. Então, você tem um aumento de acil-CoA-oxidase, de acil-CoA-desidrogenase de cadeia média, que tem envolvidos com beta-oxidação. E aqui também, na barra preta agora, se você aumenta a quantidade, né? Faz uma curva dose-resposta de agonista do PPR-alfa, você tem um aumento da expressão de carnitina palmitoiltransferase, que é a etapa limitante da beta-oxidação. Então, você vai ter diferentes genes envolvidos com beta-oxidação que estão aumentados quando você tem ativação de PPR-alfa. PPR-alfa também regula a absorção de colesterol, tá? Então, se você ativa PPR-alfa usando fibrato, nifenofibrato, um agonista sintético, você tem uma redução da absorção de colesterol, tá? Redução da absorção de colesterol. Isso faz com que você tenha um aumento da excreção de colesterol nas fezes. Então, o cocô do camundongo fica com mais colesterol, porque está absorvendo menos. Por que isso acontece? Porque você tem uma redução na expressão de Nimopixel 1-like-1, como lembra lá da aula de absorção de colesterol. Você tem uma redução na expressão do transportador de colesterol. Isso faz com que você absorva menos, tá? E aqui na microscopia, o que está fluorescente aqui são os esteróides, então dá para ver que dentro do intestino, das células intestinais, você tem uma redução da quantidade de colesterol, que tem um veículo e que você tem o camundongo tratado com fenofibrato, tá? Então, a ativação de PPR-alfa bloqueia a absorção de colesterol. E quando você tem um camundongo nocaute para PPR-alfa, você perde esses efeitos. Então, você pode dar meia tonelada de fibrato, que você não vai ter redução da absorção de colesterol e nem a redução da expressão de Nimopixel 1-like-1. O metabolismo de colesterol também é afetado, então se você trata com quantidades crescentes do agonista de PPR-alfa, você tem uma redução da quantidade de colesterol éster acumulado nessa célula, então você absorve menos colesterol, metaboliza menos colesterol também. E você tem mudanças importantes no metabolismo de lipoproteínas, tá? Então a primeira coisa, PPR-alfa reduz a secreção de VLDL. Tá, no fígado. Então, se você dá uma alimentação rica em frutose para o camundongo, você aumenta a síntese de lipídio no fígado, logo você aumenta a secreção de VLDL, que está em vermelhinho aqui. Mas se você faz a mesma coisa e trata esse camundongo com fenofibrato, você não aumenta a secreção de VLDL. Tá?
ativação de PPR-alfa reduz a secreção de VLDL, provavelmente porque o fígado está usando esses lipídios, na verdade, está oxidando os lipídios, não secretando eles. Por outro lado, a ativação de PPAR induz a secreção de HDL, então você aumenta o transporte reverso de colesterol, e você também tem uma redução na secreção de quilomicro no lado do intestino. Então, se absorve menos colesterol, também secreta menos quilomicro. Provavelmente tem uma redução na absorção de lipídios também. No metabolismo de lipoproteína, você também tem uma mudança na atividade de lipoproteína lipase, especificamente no fígado, tá? Então, aqui a barra do meio, que o lado do meio controle, aqui tratado com fenofibrato do lado direito, você vê que no fígado, quando você trata com fenofibrato, você tem um aumento da quantidade de lipoproteína lipase, tá? De expressão gênica. Isso não acontece no tecido adiposo nem no coração, que é uma coisa específica do fígado. Tem mais aqui expressão de lipase no fígado. E isso faz com que você tenha um aumento de atividade no fígado também. Isso não acontece no tecido adiposo, isso não acontece no coração. Faz sentido porque PPR-alfa é uma proteína que vai ser ativada em momento de jejum, tá? Então, quando você está fazendo jejum, você aumenta a lipólise do tecido adiposo, a gente viu isso nas últimas aulas. Então, não faz sentido o tecido adiposo estar liberando lipídio e pegar de volta, tá? Então, esses lipídios estão direcionados para o fígado para serem beta-oxidados para a obtenção de energia para a manutenção da gliconeogênese. Então, faz sentido você aumentar a expressão de lipoproteína e lipase no fígado para o fígado captar mais lipídio do plasma, nessa situação de jejum. Enquanto o PPR-alfa está aumentando o catabolismo de lipídio, por outro lado, ele vai estar bloqueando, na maior parte, bloqueando a lipogênese, tá? Então, você tem a ativação de PPR-alfa, bloqueia a expressão de genes lipogênicos, tá? Então, aqui eu estou medindo a expressão de ácido graxo sintase, aqui, tá? CHRBP também tem esse efeito, tá? Então, SRBP, se vocês lembrarem que eu acabei de falar no último vídeo, se você aumenta a quantidade de glicose, você tem um aumento da expressão de SRBP, mas se você tem tratando as células com agonista de PPR-alfa, você basicamente bloqueia essa expressão, então você vai redução da lipogênese. E como efeito sobre isso, você tem um efeito sobre a ácido graxo sintase, né? Então, quando você aumenta a quantidade de glicose, e esse aumento de CHRBP aumenta a expressão de ácido graxo sintase, mas na presença de um agonista de PPR-alfa, você tem um bloqueio dessa expressão. Então, PPR-alfa reduz a capacidade lipogênica de modo geral. Uma exceção que acontece é com SRBP, tá? O que acontece é que a ativação de PPR-alfa potencializa o efeito da insulina sobre SRBP, tá? Então, em condições normais aqui, esse gráfico aqui tá, é mais ou menos a mesma coisa, o que é ácido graxo sintase e que é acetil-CoA-carboxilase. Se você dá insulina, você tem um aumento da expressão de ácido graxo sintase, tá? Se você dá só o agonista de PPR-alfa, você não tem esse aumento, mas se você dá insulina e o agonista de PPR-alfa, você tem um aumento ainda maior da expressão de ácido graxo sintase, tá? Uma coisa parecida acontece com a acetil-CoA-carboxilase, tá? Então, quando você só vê um aumento de expressão quando você dá insulina junto com o agonista de PPR-alfa. E isso tem um efeito sobre a síntese de lipídio, tá? Então aqui a microscopia eu estou vendo os lipídios em vermelho, tá? Com red. Então no controle tem pouco lipídio, se eu dou insulina já tem um aumento, mas se eu dou insulina e o agonista de PPR-alfa eu tenho um aumento ainda maior, tá? O que acontece é que ativação de PPR aumenta a expressão de SRBP. E isso fica meio contraditório, mas é que em situações normais você não vai ter PPAR, que é uma proteína ativada em jejum, sendo ativada junto com insulina, né? O que acontece é uma preparação desse organismo, dessa célula, para o momento futuro. Então, no momento de jejum, isso acontece em várias situações. Quem já fez metabolismo integrado comigo, eu falo disso várias vezes durante a aula. Em algumas situações, em momentos de jejum, o corpo se prepara para o momento que ele conseguir voltar a comer, tá? Então isso acontece em várias situações, isso aqui é uma delas. Quando você está fazendo um jejum prolongado, você tem ativação de PPR-alfa, você vai gastar essas reservas de energia para conseguir se manter vivo. Mas ele vai te preparar para, caso você sobreviva, você conseguir engordar mais rápido. Então ele aumenta a expressão de SRBP, mas em situações normais, SRBP não vai estar sendo ativado.
porque você não tem insulina. Então você vai ter que aumentar a quantidade de SRBP que vai ficar lá no retículo endoplasmático prontinho para ser ativado. Quando chega a insulina, você consegue recuperar esses lipídios que você perdeu. Isso normalmente vai acontecer junto, mas acontece quando você tem um tratamento farmacológico. Então, se você está dando um agonista de PPR-alfa para um paciente, você pode ser que você espere que você tenha um aumento de lipogênese em alguns momentos, porque você vai ter o agonista de PPR artificial de PPR circulando junto com insulina.